Estamos de volta com a segunda parte da nossa live, em que estávamos discutindo o financiamento da educação. Agora, com a participação do professor Gaudêncio. Gaudêncio, seus comentários. Boa noite, colegas, alunas, alunos. Bom estar novamente em contato e espero que estejam todos e todas bem nessa conjuntura que sempre a gente acompanha com muita preocupação. A explanação do professor Zacarias foi uma explanação didática, com muitos dados, com muitas informações, importantíssima. E, sem dúvida, o financiamento, né, o toque de fundo para qualquer coisa, né? Nós que somos assalariados, se a gente não recebe o salário, não paga a mensalidade de luz, água, etc, etc. Há um autor brasileiro que tanto o Zacarias, o professor Zacarias, quanto o Roberto e eu gostamos muito, infelizmente ele nos deixou em 2019, que é Francisco de Oliveira, que chamava atenção dentro disso que o professor Zacarias colocou muito bem, que recursos existem, ainda não na quantidade que este país pode alocar na educação, mas existe. O grande problema é como eles são tratados, quer pelos poderes federais, quer pelos poderes estaduais ou municipais. E Francisco de Oliveira dizia o seguinte, que a nossa capacidade, né, Zacarias, de manejo e controle do fundo público, esse que você analisou muito bem naquele quadro onde nós somos garfados em 50% do PIB, não, mas do orçamento desse ano, 50% para pagar a agiotagem. Então, ele diz que o controle o manejo e controle do fundo público desenha as formas sociais. Isto que você dizia, da possibilidade de diminuir a desigualdade regional, diminuir as desigualdades, enfim, em vários campos, etc. Então, acho que esta aula é uma aula que muitas vezes as pessoas acham árida, porque é muito número, etc., mas ela é decisiva para um conjunto de coisas. E Zacarias também mencionava, né, muito bem, que ontem o Congresso garfou, né, mais 1,4 bilhão de reais. Então, esta é uma prática que indica que nós, na sociedade, não sei se o Zacarias concorda comigo, que nós, na sociedade, ainda não temos mecanismos fortes na sociedade civil, nos sindicatos, os educadores, mesmo as associações científicas, para fazer valer aquilo que a lei manda, né? Então, porque se define a lei e depois se busca mecanismos de tirar os recursos. Nós comentamos na aula anterior, né, sobre exatamente o Plano Nacional, né, que a grande maioria dos estados não cumpriram as metas do Plano Nacional, né, do ponto de vista tanto da educação infantil, em todos os níveis, né? Então, há um meio de campo ali que mostra ainda a nossa fragilidade. Esse é um primeiro ponto, do ponto de vista do controle. Os conselhos, né? O Zacarias comentou muito bem os tribunais de contas. Os tribunais de contas, nós estamos vendo aí até vários tribunais, aqui do Rio de Janeiro, inclusive, né? Com processos, né? Porque os próprios agentes que deveriam cuidar de como é aplicado o fundo público, muitas vezes se valem de mecanismos para enriquecer, etc. Então, são só processos, né, Gaudêncio? Tem 6 conselheiros do Rio de Janeiro que estão na cadeia. Na cadeia? Pô, na cadeia. Menos mal, né? Menos mal. Então, mas há um outro dado que Zacarias conhece também. Eu orientei uma tese do Roberto Farias, grande professor do Estado, esposa da nossa colega aqui, que muitos de vocês conhecem, alunos, a professora Lia Farias. Ele fez uma análise, ele foi secretário de Educação
pequeno município Trajano, né? E ele fez uma análise de como isso que o Zacarias chamou muito a atenção, de como isto é operado lá nos pequenos municípios, onde ainda, muitas vezes, uma mesma família está há 20 anos no poder. Esses dias a gente viu aí que há determinadas siglas e famílias que estão há 20, 25 anos no poder. Então, os conselhos que são formados para vigiar a aplicação, por exemplo, desses fundos todos que Zacarias analisou com detalhe, os conselhos não apitam, são muitas vezes indicados pelo próprio prefeito, pelo vereador, etc, etc. Então, nós temos um conjunto de elementos de controle, de vigilância sobre o que é gasto. O segundo ponto que eu queria comentar, Zacarias, diz respeito exatamente a isso que também você mostrava. Se é verdade que nós somos um país que tem um gigante, que tem um fundo público extraordinário, mas esse fundo público, quando a gente chega ali nas áreas humanas, das áreas sociais, da infraestrutura, da saúde, do transporte, da educação, da cultura, da segurança, como você bem mencionou, é uma fatiazinha pequena, né? Então, também ali há um grande esforço da gente perceber que aquilo que não andou na sociedade brasileira, e isso é um drama. Nós fizemos debates aí na UERJ, né, Zacarias, e alguns, talvez, de vocês, estudantes, puderam acompanhar sobre a auditoria da dívida pública, né? Uma auditoria da dívida pública, como o Zacarias diz, poderia transladar para todo esse campo de 3% e ir lá para os 7% e para os 10%, como foi a postulação do Plano Nacional, da campanha, etc, etc. Então, um custo aluno de 300 ou a 500 reais, ainda que seja o custo depois que isso ele vai se ampliar exatamente para os recursos do Fundeb e os demais recursos que você analisou. Mas é ínfimo se eu comparo com uma escola. Podia pegar duas escolas, uma pública, um tipo Pedro II ou um Instituto Federal, ou uma escola clássica aqui do Rio de Janeiro, onde minhas netas estudam, o Andrius, né? Uma mensalidade no Andrius para a educação fundamental é R$2 e pouco, né? E R$2.000 e poucos reais. Mas isso ainda é um preço módico em relação a outras escolas, tipo Santo Agostinho, Escola Americana, etc. Mas se eu somo isto, vai dar 13 parcelas, vai dar 30 e poucos mil ano, né? Então, ali vemos, evidentemente, que é uma comparação. Agora, no próprio setor público, Zacarias, o custo médio, aluno ano do ensino médio do Pedro II ou do Institutos Federais pode chegar a 15, a 17 mil, os custos, 15 mil. E depois vou explicar isso, se der tempo. Se eu analisar os custos sociais e econômicos, pode chegar a 20 mil. Mas isso reflete na qualidade, né? Professores bem qualificados, tempo, isso que a campanha diz, o tempo do professor, não 40 horas dando aula em 3 lugares, etc. Então, tem um avanço extraordinário a gente a fazer e é uma luta da sociedade. Concordo com você que nós tivemos ganhos e concordo com você que nós temos muito a fazer. Esse seria um primeiro comentário, não sei se você quer dialogar sobre isso. Depois eu queria dialogar sobre o CAC, que também é uma conquista, mas é uma conquista sobre a qual nós temos que avançar, né? Nos elementos do que definimos como qualidade, etc. Gaudéncio, é como você está colocando mesmo essa questão, né? Os fundos públicos brasileiros, eles estão sendo assaltados, né? Inclementemente assaltados. E quando nós observamos esse campo de assalto, a gente verifica que os defensores, né? Nós, a sociedade civil, ela não luta com as mesmas forças, né? Ela não tem as mesmas
rotas de fuga, rotas de assalto, ela fica desaparelhada, porque a própria elite que assalta esses fundos, ela também se encarrega de enfraquecer os sindicatos. Veja aí o Bolsonaro agora com a questão das ONGs, né? Criminalizando, desmoralizando, etc. Fica, portanto, uma luta extremamente desigual. Então, conquistar um CAC, né, na base de R$ 370 por mês, a gente tem que comemorar, porque conseguimos, né, que os grandes, os poderosos empresários da educação não levassem, né, para eles esse dinheiro. Então, a sociedade brasileira ela precisa muito se repensar, né? Ela precisa muito definir que tipo de sociedade ela quer. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo de cima para baixo, eu estou dizendo de baixo para cima. Eu agora acabei de fazer um estudo a partir das metas do PNE e fui para a região onde eu nasci e me criei, lá em Minas Gerais, observando que o conjunto de regiões, de cidadezinhas que cercam o local em que eu nasci, ainda tem residualmente em torno de 10% de analfabetos. Ora, o governo de Brasília não está nem aí para essa quantidade de analfabetos. Mas por que essa cidade, né, por que os grupos de jovens, os clubes de serviço, Rotary Club, Lions Club, maçonaria, igrejas, etc., não fazem grandes mutirões para erradicar esse analfabetismo? Então, há um certo vício na nossa sociedade que eu acho que, claro, não é exclusivo. Algumas regiões da América Latina também que estiveram inscritas numa ordem escravocrata, né, terrível, elas, de alguma maneira, se habituaram a receber do poder, né? E não a tomar do poder ou a agir sobre o poder, no sentido de que ele beneficie, né? Essa história de que o presidente da República, que o deputado, que o senador estão a serviço da população, dos estados, né? Isso aqui no Brasil não é tão verdadeiro, isso é mais nominal do que real, né? Eles tão logo ganham uma eleição, eles desaparecem, não estão nem aí para dar o mínimo de satisfação dos seus mandatos, né? Então, acho que nós precisamos reverter isso. Acho que a gente precisa começar a criar a nossa cidadania, a nossa sociabilidade, a sociabilidade que a gente sonha, que a gente idealiza, né? A partir do município, o local que a gente mora. Inclusive, eu fiz uma postagem, resumo disso no meu Facebook, dizendo, gente, ninguém mora no Estado, ninguém mora na União. O nosso CEP é municipal, né? E é a partir daí que a gente tem que transformar essa realidade. E eu terminei esse post dizendo o quanto bonito seria, né, se a cidadezinha pequena, que ainda tem 10% de analfabetos, isso é uma população de 15 mil habitantes, 8 mil habitantes, se tivesse escrito isso no pórtico da cidade, né, tipo cidade livre de analfabetismo, como é que seria bonito, né? E se os milhares de municípios que a gente tem fizessem isso, nós estaríamos construindo uma outra sociedade a partir das nossas próprias lutas mais imediatas, né? Mais regionalizada, mais municipalizada, né? Enfim, a gente precisa dar um giro nesse país, né, Gaudêncio? Sem dúvida. Isso, na verdade, é uma coisa que você indica que eu me lembro há anos, saindo de Porto Alegre para o caminho que ia na região de Gramado e Canela, passei por uma cidade que agora não lembro o nome, e tinha essa placa: aqui não há nenhum mais analfabeto. Uma coisa linda então, isso. Sim, e como você diz, isso é uma questão de vontade política, mas não só dos políticos, é de uma vontade da sociedade, como você coloca, da sociedade nas suas diferentes organizações. Um outro ponto, Zacarias, que você tocou e que os nossos queridos alunos e alunas, acho que tem que prestar muito atenção, né? É exatamente esse mecanismo, né? Que nós tivemos uma conquista de transformar, além do Fundef, que só atendia a educação fundamental, ampliá-lo para o Fundeb. Isso. Mas como o Saviani lembra, na época, houve um ganho nisso, mas
o volume de recursos não foi proporcional à ampliação do número de atendimentos. Então, no fundo, você atendeu mais gente, isto é, na mesa tem mais gente, mas a comida não cresceu proporcionalmente. É um Verdade. outro mecanismo, é um outro mecanismo meio Perverso, do sabe? jeito Perverso. perverso. E Não. um outro aspecto, né, disto é isto que o próprio Saviani também fala muito quando analisa o Plano Nacional de Educação, e você analisa quanto ele, etc., é que nós temos uma política protelar. Então, o plano que nós vimos na aula anterior, na gravação anterior, muito bem sai em 2011, só começou em 2014. Agora, a aprovação do Fundeb está aprovado. Maravilhosa conquista. Foi uma conquista maravilhosa. Entretanto, não está regulamentado e vão comendo pelas beiradas. Então, este é um outro aspecto da nossa cultura, de que sempre a gente volta lá a Anísio Teixeira e um dos seus interlocutores, né, que é o Darcy Ribeiro, e Florestan também, né? Quer dizer, valores proclamados e valores reais, mas avançamos nisso por luta. O Darcy dizia que a não definição de fato do investimento na educação não era um descuido, era um projeto da burguesia. E o Florestan saiu da Constituição de 88 dizendo, a educação continuou ainda em segundo lugar, né? Então há um processo nisso que também está relacionado ao que você dizia antes, né? Que depende muito da sociedade assumir isso como uma tarefa sua, né? E, Isso. portanto, voltando lá ao programa de Gotha, né? Da social-democracia, Isso. que o velho Marx dizia, olha, não compete ao Estado educar, nem a igreja. O Estado tem que financiar. Quem vai disputar exatamente a qualidade da educação é os embates nas relações sociais, etc. Então, eu acho que esse é um outro elemento para os nossos jovens estudantes considerarem quando analisam o financiamento e quando analisam exatamente essa questão das estratégias de um poder que como Florestan dizia, é um poder autocrático e para plutocracia, isto é um poder concentrado na mão, né, lá do governo federal, do bloco que tem poder no judiciário e no parlamento, como agora nessas medidas que tiram direito à educação, e governam por uma plutocracia, que significa um governo que reserva dinheiro para os ricos. E você mostrou isso emblematicamente. O que se reserva de toda a energia de produção no Brasil para quem? Para banqueiro. Para banqueiro. Para os É, banqueiros nacionais e internacionais, né? Exatamente. Então, acho que esse é um outro elemento que na tua exposição eu ressaltaria. Não sei se você quer comentar isso, Zacarias. Não, na verdade, eu quero ratificar o que você está falando, né? Quando foi promulgada a LDB de 96, uma colega nossa, muito querida, a Cássia Quinzer, né? Ela fez um belíssimo artigo dizendo, olha, avançamos significativamente. Pela primeira vez na história desse país, nós vamos olhar para o sistema educacional brasileiro na perspectiva de totalidade, não está mais fragmentado, né? Eu não tenho isto, infantil, antigamente era o primário, o secundário e o científico. Acabou. Nós temos a educação básica, né? Pega lá as crianças de 4 anos de idade e vem educando até os 17. Isso é fantástico. Você traz o Saviani para mostrar o quanto o Fernando Henrique, vamos dar nome aos bois, né? O Fernando Henrique, se por um lado ele fez um bem bastante grande para a educação brasileira, ao permitir que o Fundef
chegasse às escolas sem a interveniência de políticos, né, que são hábeis, como diz um autor americano chamado David Planck, ele diz que os nossos políticos são hábeis em se colocarem no fluxo das verbas da educação, não para roubar, mas para realizar determinados fins eleitoreiros que eles querem. O Saviano tem razão, o Planck tem razão, né? As pessoas, dada a nossa fragilidade político-social, não temos condições de impedir, né, que essas pessoas se coloquem no fluxo. E o Fernando Henrique, quando faz o Fundef, ele faz como um artifício contábil, que, aliás, é isso que define o Fundeb até hoje. O Lula não corrigiu isso, né? Ele é sempre uma contabilidade, mas que não trabalha com dinheiro novo. Foi um pecado, a perversidade. O Fernando Henrique, quando fez o Fundef, na maior cara de pau, ele diz, olha, eu estou fazendo uma coisa ótima para a nação, e tem lá os seus pontos positivos, mas não vou colocar nenhum dinheiro novo, né? Agora, Gaudêncio, muito embora esteja em voga, né, hoje em dia, falar de Darcy Ribeiro, falar de várias pessoas que são extremamente importantes, mas eu não quero concordar mais com o Darcy Ribeiro. Na verdade, eu não quero concordar com essa tese que vem do Partido Comunista dos anos 50, dos anos 60, de que é um projeto para garantir o analfabetismo nesse país. Não. Com a revolução científico-tecnológica, eu preciso que as pessoas saibam ler minimamente e bem um manual de uma TV Smart. Eu preciso que saibam ler o manual de um micro-ondas. A internet 5G está chegando aí e vai ser um tempo da internet das coisas. É preciso que as pessoas sejam melhores consumidores, saibam, né, usufruir bem o objeto que estão comprando para sua satisfação pessoal. Então, não adianta nada você comprar uma Smart TV 4K, 8K, como que era a Samsung, e você sequer saber tirar proveito desse aparelho. Então, já foi o tempo em que a burguesia não tinha interesse na alfabetização. Hoje ela tem. Garanto que ela tem esse interesse. Ela precisa disso. Agora, o problema fundamental é que esse embate, né, entre grupos de poder hegemônicos e grupos de poder não hegemônicos é aquilo que eu falava um pouquinho atrás. Nós não estamos avançando. A nossa vida política está aí, né? É fragmentada, está cada um puxando para um lado. Eu sempre... Outro dia nós conversávamos sobre isso, né? Eu atribuía grande responsabilidade disso a essas teorias pós-modernas que fragmentam todas as noções de conjunto que nós tínhamos. A pós-modernidade levou, né, as pessoas a perderem a importância dos partidos políticos, do discurso político unitário de um determinado partido, de um determinado grupo, né, determinaram o fim da história e, consequentemente, levaram, né, a um posicionamento individual e individualista terrível. Enfim, nós precisamos, Gaudêncio, de um tempo novo, um novo normal, mas um novo normal que a gente construa o Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. Pois é. Eu tenho mais 2 pontos, sem a gente cansar muito nossos alunos, mas esse diálogo, eu acho que ajuda o aluno a perceber, né, o quanto é importante o debate, o quanto é importante as nuances. Você, por exemplo, agora colocou um dado importante, né, do ponto de vista de que, de um certo modo, não é interesse hoje que haja as pessoas que não saibam, pelo menos, se mobilizar para a sociedade complexa que temos da tecnologia, etc., etc. Isso, por outro lado, traz a questão, então, que eu queria comentar do CAC, entende? Eu acho que sim, eu acho que há uma conquista que permite hoje, como você também mostra, que todas essas medidas, junto com a questão da Bolsa Família,
diminuiu muito a evasão, etc., o que significa que nós vamos ter paulatinamente um contingente de pessoas que terão os códigos, né, para ler, enfim, se mobilizar nesta sociedade complexa, etc., etc. Isto do ponto de vista do funcionamento desta sociedade, que, como você analisava bem, é uma sociedade que tem que mudar do ponto de vista da sua estrutura social, da desigualdade ainda brutal, ainda com analfabetos, mas não só, com os desequilíbrios regionais, enfim. Então, eu acho que o custo-qualidade ele nos ajuda por um aspecto muito interessante de que as escolas, como você dizia, podem estar melhor aparelhadas, ainda que não dentro daquilo que poderia ser a média de uma escola, como a própria campanha colocava, né, com laboratórios, com espaços para lazer, enfim, formação docente, todos esses critérios que dão a base para uma escola funcionar com qualidade. A despeito daquilo que você dizia, que, de fato, todos esses mecanismos de financiamento derem a possibilidade à gestão das escolas a melhorar isso. Tem um outro ângulo, e este está relacionado, Zacarias, à qualidade, e que você mesmo questionou algumas vezes, né? O próprio conceito de qualidade social. Toda a qualidade é social, né? Mas depende do ponto de vista que social, né? Então, me parece aqui, né, que existe um elemento para os nossos jovens alunos que são aqui do curso de pedagogia, que é a compreensão e a construção da outra face da qualidade, que é a perspectiva, a concepção que nós temos de processo de conhecimento e de formação humana das crianças e jovens com os quais nós trabalhamos. Então, nesse particular, eu sempre lembro o livro do Florestan Fernandes, o Desafio Educacional, né? Eu acho que isto eu já mencionei aqui anteriormente, que ele dizia que o grande papel nosso de professores é de ensinar e educar, né? Mas o que é o ensinar e educar? O ensinar não para uma leitura de como eu vi agora aí na propaganda política do nosso presidente, até eu fiquei ofendido porque eu sou internacional, o Internacional tem camisa vermelha, e faz uma propaganda com o Crivella, que é lá de 1876, quando José de Alencar advertia a corte que as ideias vermelhas poderiam varrer o mundo. Então, vem com um discurso que só pega exatamente para aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adultos que não tiveram exatamente um processo de conhecimento que lhes dê o instrumento de entender como funciona a sociedade. Claro. E o jogo de forças, etc. E de outro lado, isso é importante para os nossos jovens que estão ali nesse nosso curso, entenderem que a nossa formação, se nós não tivermos essa leitura, aí o nosso esforço para que vocês leiam textos e que tratem de como ler a sociedade, as relações de poder, de alienação, etc., 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 se nós, professores, não temos isso, nós vamos formar gerações, né, Zacarias, que vão ler a funcionalidade da sociedade, mas para um social antissocial, Claro. que é este que legitima a dívida pública, que acha que o Banco Central tem que ser autônomo, E vai e por por aí aí vai. fora. Né? Mas, Então, Gaudêncio, eu penso, é, claro, a gente tem que ir nessa linha aqui que nós dois estamos defendendo, mas é preciso que a gente faça um esforço para ler as entrelinhas, né?
ler os silêncios, ler as ausências. Veja, nós já estamos aqui há bastante tempo falando desse plano. Há uma visão filosófica, uma visão conceitual de que tudo vai ser feito por quantidades. A verba é pela quantidade de aluno, entende? O investimento é de 60% nisso, parará, parará. Não falei, nem você, em nenhum momento, num programa também de capacitação de professores, de melhoria da qualidade do professor. Essa ausência, né, em todos os planos de educação, que seja do ponto de vista mais econômico, que nem o PNE, que nem o Fundeb, revelam claramente a despreocupação das autoridades de fazer apostas na qualificação dos professores. Se o Pedro II, se os IFES são melhores, não é só por causa da cor dos olhos dos professores, mas porque tiveram um concurso rigoroso que atraiu os melhores professores, retirando de um mercado competitivo do lado de cá, com salários, né, mais ou menos iguais, equânimes, e eles entraram e estão satisfeitos nos IFES do Pedro II. Ora, se os programas permitissem que os professores se capacitassem com financiamento do Estado, seria ótimo. Você sabe, meu companheiro, que um professor da rede pública do Rio de Janeiro, ele dificilmente conseguirá uma licença remunerada para fazer um mestrado ou fazer um doutorado numa grande universidade? Não consegue. Há uma carência crônica de professores que impede, mas o que justifica o impedimento não é a carência crônica, é o conceito de não investimento na qualidade do professor. E aí, Gaudêncio, nós ficamos muito mal, entende? Ficamos muito mal. E precisamos de ler essas coisas e chegarmos à comunidade cívica do Tocqueville, né? Em que os membros dessa comunidade, nas suas diversas formas de relação, é que constroem a qualidade de vida daquela comunidade cívica, né? Isso a gente precisa fazer, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. O que você acha? Eu tenho um último comentário breve, mas muito breve, sobre exatamente o custo, né? Você mencionou muito bem, isso é um dado positivo, na medida em que a gente diminui a evasão, você diminui um duplo custo, porque um aluno evadido, ele ocupa a vaga novamente, né? Então, claro, pagar 2 vezes pelo mesmo serviço. Mas também a evasão, a repetência, aliás, a repetência reiterada leva à evasão. O cara desiste. Agora mesmo, na pandemia, essa dificuldade que nós temos de acessar os alunos que não têm tecnologia ou que têm dificuldade, tem estimativas de muita desistência no ensino médio, etc, etc. Evidente que depois pode recuperar isso aos poucos, né? Mas o aluno que se evade é uma perda social total, né? Claro, porque claro. Ele fica privado de poder fruir, digamos, e poder se posicionar na sociedade e poder também produzir a vida dele no processo produtivo com os instrumentos que são exigidos. Então, essa é uma outra discussão linda que nós teremos que fazer, mas num tempo maior, porque você está colocando em pauta aí a geração neném, né? Que acaba se evadindo da escola, não trabalha e nem estuda. Há um estudo grande feito pela Unesco, pela ONU, a respeito dessa geração neném, né? Dizendo o quanto essa geração é problemática na América Central, na formação daquelas gangues, né? Que são terríveis na Nicarágua, na Guatemala, né? No próprio México. Por outro lado, na época da Colômbia, né, e o Pablo Escobar, era nesse grupo que ele buscava os seus soldados. Então, essa geração neném, economicamente, politicamente, socialmente, ela é maconha na nossa nuca, né? Ela vai nos oprimir. Agora, eu gosto de perguntar por que os caras não estão na escola.
porque bobo eles não são. Há um estudo do IPEA, que eu gosto muito, sobre essa geração, que diz, olha, eles estão fora de um trabalho formal. Eles estão indo para outras profissões que não são analisadas por nós. Eles são cuidadores, a garotada que está ligada ao hip-hop, né, Gaudêncio? A garotada que está ligada ao hip-hop, fazendo aí o funk. Essa garotada está ganhando muito dinheiro, tanto que já há um funk ostentação que ganha muito mais do que a gente no ano de trabalho. Então, eu preciso perguntar, sobretudo em termos de educação profissionalizante, por que essa educação profissionalizante não está atualizada? Por que, ao invés de estar ensinando a profissão de torneiro mecânico, não está ensinando a construção de aplicativos? Por que ela não está ensinando o garoto a ser um MC, um DJ, etc.? Eu acho que a gente tem que olhar também o outro lado, perceber a inadequação das nossas estruturas, tá? Perceber a inadequação dos currículos escolares e começar a olhar para essa questão. Porque se eu fosse um garoto hoje de 19, 20 anos de idade, eu não iria fazer essas profissões que vão acabar ainda nesse século, antes do ano 2040, a maioria das profissões de baixa remuneração terão acabado com a digitalização dos setores produtivos de serviços da sociedade. Entendeu? Você tem razão, Zacarias. Você tem razão. Esse é um tema amplo. Eu participei, a semana passada, de uma banca sobre a questão da diminuição da idade penal e a criminalização dos jovens, especialmente dos jovens negros nas grandes cidades. De uma colega que fez mestrado, fez doutorado no serviço social. E por outro lado, você diz bem, quer dizer, tem uma faixa desses jovens que vão para um mercado que a gente não conhece, mas tem uma outra faixa que ela é disputada por aquilo que esse professor alemão que você conheceu, Elmar Alvater, são disputadas pelo trabalho do trabalho ilegal, né? Que aí ficam todo o tempo perseguidos pelo Estado, etc., ou pelo campo do caminho fácil, que é o caminho do trabalho informal, que não é tão informal, mas que está nessa faixa, que é dos delitos, pequenos delitos. E isto vão pagar com a vida no degase, nas cadeias, etc. Mas eu concordo com você que é um tema fundamental para ser discutido. Eu, por acaso, vou dar uma aula aí, concluo, na segunda-feira, no doutorado aí de Políticas Públicas, sobre uma obra do Francisco de Oliveira e outra do Florestan Fernandes. E é interessante, né? Porque como se houvesse o acolhimento da sociedade desses jovens, como foi o Florestan, filho único, de uma mãe solteira, que era agricultora, veio para São Paulo, e que depois se tornou empregada doméstica, e que ele foi, no início, engraxate, escritório, bar, etc., que fez o supletivo, foi estudar tardiamente, mas quando ele entendeu que o caminho do conhecimento seria o caminho que o livraria da penúria dos primeiros anos de vida, deu o que deu no maior sociólogo da América Latina, do meu ponto de vista, um dos sociólogos maiores do mundo. Então, eu acho que aí tem um dado muito interessante. Eu creio que é uma tese orientada pelo Cury ou pelo professor Miguel Arroyo, que como é que é? O título é Aviões, Aviãozinhos e a questão das trajetórias de juventude numa comunidade de BH. E vai mostrar o quê? Vai mostrar que aqueles jovens que criam uma banda, como você diz, isso que você falou agora que não está sendo percebido, ou que vão para uma instituição de formação profissional, ou porque arrumam um estágio, um emprego, esses caras se safam de um caminho dos pequenos delitos e que os levam
para a criminalização da sociedade e do Estado. Mas, enfim, nós vimos, então, que você começou analisando a ossadura do financiamento e vimos quanto é importante nós temos escolas que acolham com qualidade todo mundo, porque não é o destino desses jovens estarem aí, né? Não é verdade? Claro, Mas claro que não. Há soluções, Gaudêncio. O problema é que a gente não está organizado para, né? Vamos dar 2 exemplos aí. Exemplo número 1, Bolívia. Bolívia acabou com essa juventude perambulando pelas ruas. Tem um dos maiores índices, né, de inclusão na universidade, essa garotada. A Venezuela, com toda a crise que vem sofrendo, ela fez um Bolsa Família para a universidade. Ela coloca um dinheiro nas mãos das mães, cujos filhos estão entrando na universidade. E as mães vão até a porta da faculdade para que ele assista às aulas, entende? Para que ele não fique formando aí uma gangue, uma mara, né? Essas gangues latino-americanas. As soluções existem, nós é que precisamos nos organizar politicamente e exigir que elas sejam feitas imediatamente. Ok, Zacarias. Espero que os nossos alunos tenham gostado do nosso diálogo e vejam como faz falta nós estarmos em aula presencial, né? Porque a gente podia estabelecer esse diálogo entre nós dois e todos eles, não é verdade? Claro, claro. Uma boa noite, Zacarias. Uma boa noite, colegas, Gaudêncio. E até a próxima. Eu estou sentindo demais a vontade de dar um abraço em todo mundo. Beijão para todos, bom. Até a nossa próxima aula.